Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz e eu estou transmitindo desde a cidade do México, principalmente para o mercado de fala portuguesa no Portugal, mas também para a gente de Brasil que possa ver esse webinário às 3 da tarde, hora local. Para a gente do Brasil, eu vou estar também transmitindo o webinário. Isso é segunda, terça, quarta, quinta-feira, quinta-feira às 7 da noite, para aproveitar a gente que está trabalhando para quando eu volte para casa, para poder ver esses materiais que tem que ver com o que é o trading e o Forex. Bem-vindos todos. Tenho aqui o Marco Grazina. Bem-vindo nesse webinário, é um prazer, mas estamos esperando também mais gente que participe desse webinário, onde vamos estar no futuro tendo um só tema por semana, para que a gente de Portugal e do Brasil possam ver o mesmo material e possam, com 1 hora a semana, participar desses webinários. A vantagem é que isso fica gravado na página da Iron Forex, então pode repetir o material. Agora, vou ver muito rápido o que é o aviso de risco, que nossos produtos são negociados com margem, possui uma alavancagem muito grande. Então, é importante saber isso. A vantagem de ter e participar nesse webinário em vivo é que a gente que esteja vendo pode fazer perguntas através do chat ou do perguntas e respostas ao tempo que surja, para poder contestar elas em automático em vivo, tá? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Esses são instrumentos que estão abalancados, triplo abalancados, e então eu dou sempre o que são as 3 recomendações, mais bem as 5 recomendações ou 5 conselhos para fazer o trading com segurança e sem treinar, porque não é que tenha bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados ou não treinados. Então é muito importante que a gente se treine nesse arte do trading para fazer dinheiro e não perder, tá? Então, esses 5 conselhos são: pratique uma conta demo. Esse é o campo de experimentação, até que você tenha um sistema de trading consistentemente rentável para passar essa estratégia à conta real. E eu sugiro também que, ao momento que você passe para uma conta real, que você coloque posições muito pequenas para proteger o seu capital, tá? Número 2, não só utilizar usar o que é um stop loss, uma ordem de stop loss ou paro de perda, mas gestionar ela para reduzir a possibilidade de perda quanto a posição avance, o mercado avance na direção correta, e procurar blindar o que é por o preço do stop loss ao mesmo preço de compra, para garantir que o máximo que você possa perder nessa posição seja 0, tá? Número 3, baixar a alavancagem, porque quando eu falo que esse mercado, o Forex, é triplo alavancado, é porque começamos porque o preço tem 4 e 5 dígitos depois do ponto. O PIP, que é o Point in Price, ou ponto em preço, é o 4º dígito, e o 5º dígito é a fração de PIP. Então,
o que acontece é que, com micromovimentos do preço, nós podemos fazer dinheiro ou também perder se não temos o suficiente cuidado. O segundo alavancagem é o tamanho da posição que nós coloquemos, porque se nós colocamos um lote estándar, esse pode ser bastante grande e a possibilidade de perda também aumenta. E o quinto alavancagem é o que dá o broker, que pode ser um a 100, um a 200, um a 500, ou com alguns brokers, chega até um a 3.000. Então, para ter uma alavancagem de um risco reduzido, eu aconselho o que é uma alavancagem 1 a 25, 1 a 30. Tá? Quarto conselho, não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição como máximo, porque o 1% é facilmente recuperável. Se nós perdemos mais, vai ficando mais difícil recuperar o capital, tá? E cinco, não colocar muitas posições ao mesmo tempo, porque cada gráfico, cada temporalidade precisa de uma estratégia diferente. E se nós temos muitas posições abertas, possivelmente não vamos monitorar, não vamos controlar todas as posições, e não tem coisa mais triste que perder dinheiro porque nós não controlamos de forma correta ou de jeito correto a posição, tá? A exceção de responsabilidade, a colocação das posições, se são em real, é totalmente responsabilidade do trader. As informações nesse webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento, uma recomendação de trade, mas apenas material educacional, tá? Então, sendo que isso é totalmente responsabilidade do trader, é muito importante tomar isso em conta. A Iron Forex não é responsável por qualquer perda, nem tampouco o instrutor de que perda decorrente de qualquer informação aqui contida, e a redistribuição do material é estritamente proibida. Ok. Então, vamos no que é as velas, os castiçais japoneses, que é um método de leitura de gráfico que contém 4 dados. O que é importante é que os sistemas de gráfico mais usuais são o de linha, que contém um dado, e o que é o sistema de barras, ou que é o sistema de velas japonesas, que contém 4 dados. Esses dois últimos se chamam gráficos OHLC, que vamos ver o que isso significa, porque são 4 dados que vêm contidos em cada vela ou castiçal japonês. As velas japonesas é um método gráfico japonês que vem desde o século XVI. Então, isso fica muito interessante, porque quando nós pensamos nos pais do análise técnico, nós pensamos em gente como o Charles Dow, o Wyckoff, o Eliot, gente que morou, viveu faz um século atrás e que são americanos. Mas os castiçais japoneses já vêm desde o século XVI. Então, os pais de verdade do análise técnico vêm do Japão, tá? É muito popular no Ocidente, e todos os elementos de preço, que é o OHLC, vêm das palavras em inglês Open, High, Low, Close, que fala do momento que a vela abriu, o preço abriu, qual foi o ponto mais alto que alcançou, o ponto mais baixo e o momento de fechamento. Dos gráficos de barras estão presentes nos candles, que é basicamente as velas ou os castiçais japoneses. A ação do mercado, o que é o price action, é uma metodologia para fazer trading baseados em velas japonesas. Vamos ver o que é a anatomia
da vela para nós saber qual é, digamos, a história que a vela conta. Todo o que vamos ver em análise técnica e que tem que ver com o que são as velas japonesas é uma língua que estamos aprendendo quando nós começamos com o trading. É como aprender a ler um livro. Então, eu aconselho a gente ter paciência, perseverança, disciplina para começar a entender isso. Isso é um treinamento que precisa prática diária, que a pessoa procure dedicar para o trading, o que é 15 minutos, meia hora, uma hora todos os dias, para ficar um bom trader, não? Então, temos o que é o preço de abertura. Depois podemos falar, olha, o ponto mais alto alcançado foi aqui nesse caso 1.10, depois baixou até o 1.03 e depois fechou no ponto 1.05. Então, o que é o preço de abertura e o preço de fechamento é o que faz o corpo da vela, o que é a parte quadrada, a parte retangular. Se o preço de fechamento acontece debaixo do preço de abertura, vamos ter, então, uma vela vermelha. Se o preço de fechamento acontece por em cima do preço de abertura, então vamos ter uma vela verde. E o que se chama a sombra da vela é o que nos fala de até onde chegou, mas retrocedeu, e até onde foi mais embaixo e também fechou depois um pouco mais em cima. Então, temos dois sistemas de segmento do preço. Um é por castiçal, que possivelmente eu possa recomendar usar ele em gráficos de 4 horas, um dia, uma semana. Mas se nós utilizamos gráficos mais rápidos, aí o sistema de canais pode ser o que mais possa eu aconselhar usar, além de que também estejamos usando o sistema do price action. Então, alguns dos termos que aparecem nessa apresentação vão estar em espanhol, mas é muito parecido ao português, no tempo que a equipe do Iron Forex está traduzindo ele para o português. Então, temos o alto e o baixo, o preço de fechamento e o preço de abertura. Agora, muitos traders não tomam em conta o que é a sombra por em cima ou por embaixo da vela. Mas isso é muito importante, porque toda vela tem um nível que se chama, pode ser um nível horizontal, que nós podemos falar como um nível de teto, de topo, que pode ser uma resistência, ou temos um nível embaixo, que é o nível de chão, de fundo, ou de suporte, nesse caso, muito possivelmente isso também em espanhol. Por que é tão importante falar desses níveis de teto e chão? Porque para eu ter uma vela de continuidade que vai para o outro lado, essa vela precisa fechar do outro lado do nível de resistência para eu ter uma vela de continuidade. Então, isso é muito importante, e eu aconselho a gente, se pode escrever o seguinte conselho: que sua vela de decisão nunca seja uma vela viva. Eu vou explicar isso aqui no gráfico, no MetaTrader, que é uma das plataformas que você pode usar
no que é o Iron Forex. Aqui, por exemplo, eu vou pôr esse gráfico em branco e aqui temos dois tipos de velas para começar, não? Temos o que é as velas que já fecharam, que são as que falam de toda a história dos movimentos do preço, onde nesse gráfico de semana, cada vela é o tempo, é o movimento do preço durante uma semana, ok? Então, tem todas as velas que já fecharam e a última vela está viva. Essa está viva, essa está trocando, está cambiando, está se movendo. É como uma película, não? Pode ser vermelha, depois pode se tornar, pode se converter em uma vela verde, volve a ser vermelha, porque está em constante movimento. Então, eu não posso tomar uma decisão com a vela viva, porque pode se trocar com muita facilidade, tá? Mas quando essa vela feche, então eu posso tomar uma decisão. Então, nós tomamos as decisões quando a vela feche, quando a vela já fechou. Com isso, nós podemos ver quando podemos escolher com mais facilidade qual é a temporalidade que nós vamos usar. Por exemplo, se temos 1 minuto, aqui a decisão é cada minuto, cada vela é 1 minuto, então esse é um gráfico muito rápido e muito inestável, tá? Aqui tem uma de 5 minutos, as decisões se tomam cada 5 minutos, cada 15, cada 30, cada hora, cada 4 horas ou cada dia. Então, depende do seu sistema de trading. E a vantagem de usar gráficos, por exemplo, de um dia, é que você pode ver o gráfico todas as vezes que você quiser, mas mínimo uma vez ao dia, que é quando fechou. Aí é quando nós tomamos a decisão se abrir ou não abrir uma posição, ou se já está aberta, manter ela ou fechar. Isso se faz aqui na plataforma. Eu vou para o euro-dólar, eu ponho aqui uma nova ordem e eu posso colocar uma ordem pequena no euro-dólar. Pode ser a venda, se eu vou para baixo, ou a compra, se eu vou para aproveitar o mercado ao alça, tá? Então, eu volto para o que é a apresentação. Vamos ver o que é a formação de uma vela ao alça, que é uma vela verde. É interessante porque no Japão as velas são branco e preto, não? Aí eles veem todo branco, preto, branco é ao alça e preto é para baixo, mas aqui no Ocidente é mais usado o que é verde e vermelho. Então, isso é o que é o corpo da vela, e temos o que é o rango total da vela, que é quando nós estamos usando o que são as sombras. Então, é muito importante usar as sombras, tá? Agora, nós poderíamos pensar, olha, Carl, esse webinário de hoje, isso é quase uma classe de japonês, porque todas as velas têm particularmente algum nome em japonês. Não é tão importante saber o nome, mas gerar o que se chama uma espécie de protocolo de ação e reação, dependendo das velas que vão aparecendo. Então, eu vou falar primeiro do que são os 5 tipos gerais de velas, e que nós tenhamos um protocolo de ação e reação que seja básico, que seja uma base para, se nós estamos fazendo uma espécie de price action, que nós não só saibamos que tipo de vela é, mas que é o que nós normalmente podemos fazer com a vela em questão. Então, o primeiro tipo de vela
é uma vela de quebramento. Que é o que isso é? Se eu tenho um teto que vem nesse nível e a vela fecha do outro lado, que é o corpo, a parte quadrada, retangular, fecha do outro lado, quebrou, então essa pode ser uma boa vela para eu colocar uma posição ao alça, tá? Então, uma vela não quebra um nível com a sombra. A sombra foi um intento, tratou de quebrar, mas não logrou. Mas nesse caso, quando o corpo da vela fecha do outro lado, então sim quebrou, e isso nos dá o sinal para nós poder colocar eventualmente uma posição, tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo de vela é uma vela de continuidade, que pode ser, olha, eu vou colocar o que é o teto dessa vela, eu vou pôr aqui em preto, tá? Então, uma vela de continuidade é uma vela que quebra esse topo, esse teto, ok? Esse é o segundo tipo de vela que está falando, olha, minha gente, vamos no caminho correto, vamos bem, essa posição vai bem. Pode acontecer que nós já possamos blindar a posição em zero para já não ter possibilidade de perda. Nós já vamos ganhando algo, mas ainda não temos uma vela de reversão, diga para a gente, saia daí, então nós podemos manter a posição, tá? Esse é o segundo tipo. Quando temos uma vela de continuidade e já temos a posição aberta, então a ideia é manter a posição, ok? E com as velas verdes que venham aparecendo, vamos subindo o stop loss. Primeiro para reduzir a possibilidade de perda, depois para blindar a posição em zero, já não ter possibilidade de perda. Um amigo meu falou um dia, olha cá, o soldado, o guerreiro que tem as maiores possibilidades de ganhar uma luta, uma batalha, é aquele que não tem nada que perder. Então, isso nós podemos pôr em prática também no trading. Se aparece outra boa vela verde de bom corpo, uma vela de continuidade, nós podemos subir então o stop loss para proteger então o mínimo de utilidade com o qual nós já garantimos que isso é uma posição exitosa, uma posição de sucesso, de lucro, e o único que estamos vendo é se vamos ganhar um pouco mais ou um pouco menos. A decisão de fechar em base à leitura é o que eu vou falar em um momento mais, porque vamos ainda no segundo tipo de vela. O terceiro tipo de vela pode ser de muitos jeitos. O mais típico pode ser um doji, que é uma vela de indecisão. O doji é uma vela que não tem corpo, que só tem uma cruz, que é o preço abriu, foi para cima, foi para baixo e fechou no mesmo ponto que abriu. Indecisão total. É o momento em que os compradores e vendedores estão vendo a cara um do outro, pensando, olha, agora para onde vai o mercado? Não sabemos, tá? Agora, como o mercado ficou indefinido momentaneamente, e se nós temos uma posição aberta, então o conselho é não faça nada. Fique aí, fique com o stop loss aqui embaixo e vamos esperar até que nós estejamos uma vela de decisão, seja para cima ou para baixo, para nós saber o que fazer, tá? Esse é o terceiro. Pode ser também uma vela verde ou vermelha, de um corpo muito pequeno. Então, esse tipo de vela também é uma vela de indecisão e pode ter sombras em cima e embaixo, que fala também dessa indecisão. Aqui, nesse tipo de vela, não é tão importante se ela é verde ou é vermelha, porque é uma vela de indecisão onde o mercado está consolidando, está vendo para onde vai, se vai para cima ou vai para baixo, tá?
O quarto tipo de vela é uma vela de reversão. Não tem que ser uma vela que mate a vela anterior, mas se é de reversão, geralmente é uma vela que tem uma sombra em cima muito longa, não? Outra coisa que eu gostaria que a gente escreva é que não tem vela de perna comprida, de sombra comprida, que não esteja falando uma coisa importante para você. Porque o que uma vela como essas que eu tenho aqui, o que estão falando é que o mercado procurou subir, mas não logrou. Foi abatido, foi vencido, as forças contrárias ganharam, não? Qual é a história dessa vela aqui? Que no começo foi uma vela verde maravilhosa, mas os vendedores chegaram e mandaram ela para o chão, para o ponto onde abriu, tá? Então, isso é uma vela muito baixista, que nós podemos considerar como uma vela de reversão, porque topou, encontrou um teto de concreto que não pode cruzar e então revertiu e agora vai em sentido contrário. Então, essa vela já pode ser tomada como uma vela de saída, porque está falando para a gente que muito possivelmente a próxima vela será uma vela vermelha. Não é garantia, mas pode ser. Tem outro jeito de trading que é um quanto mais agressivo. E esse é que nós vamos continuar com a posição até que nós estejamos uma vela que seja o suficientemente forte para acabar com a vela anterior, a vela de decisão anterior. Aqui não se vê porque é vermelho com vermelho. Eu vou pôr esse exemplo aqui de um lado. Temos uma vela verde e então, depois dessa vela, aparece uma vela vermelha desse tamanho. Isso é conhecido como uma nuvem preta, como um padrão de envoltura. É um padrão que está falando para a gente que os touros, os vendedores, os compradores ficaram cansados, momentaneamente se faz um ponto pivô e agora o mercado retrocedeu. Esse é o quinto tipo de vela, porque é a que mata a vela verde anterior e é a que está falando a gritos para a gente, saia da posição, porque agora, com muito mais certeza, vão aparecer as velas vermelhas, porque agora os vendedores são os que estão chegando ao ponto de domínio, não? Da posição, tá? Então, esses são os 5 tipos gerais de velas, que é o de ruptura, o de quebramento, primeiro, continuidade, indecisão, de reversão ou de reversão importante ou reversão matadora, reversão de envoltura. Esses são os 5 tipos. Agora, não é que uma vela, por força, seja de um só grupo. Uma vela pode ser de vários, pode ser 2 ou até 3 tipos de vela diferentes na mesma, porque pode ser de indecisão, mas também de reversão. Então, o importante é que a pessoa saiba o que fazer com a aparição de uma dessas velas, tá? Então, eu vou agora a uma apresentação onde aparecem os castiçais, as velas, agora sim em o que é japonês, para nós ter agora uma ideia mais específica do que é cada vela e o que elas representam, digamos, por separado, cada uma das velas, e depois o que é em combinação com outras velas. E algo bonito que também
vamos ver como se chamam também em português algumas delas, tá? O que é a apresentação, vou ir para o que é a apresentação dos castiçais. Um momento, por favor. Isso só toma uns segundos para eu ter isso. Então, como muitos dos nomes são em japonês, também vão ver que alguns deles aparecem em espanhol. Também está em processo de se traduzir para o português, tá? Ok, aqui estamos as velas japonesas. Vamos ver essa outra apresentação. Ok, então, isso é o que já vimos. Estão em branco. Se vocês preferem baixar a intensidade da janela do computador, faça, para não ter luz demais. Tá? Então, eu vou reanudar o que é a apresentação. Temos o que é a construção dessa vela alcista, por exemplo, que em Ocidente é verde e em japonês podemos chamar ela como jo. É uma vela ao alça. Temos o que é uma vela à baixa, que é um in, que é uma vela vermelha, tá? Aqui, principalmente, está falando de um domínio, já seja na anterior dos compradores ou, nesse caso, um domínio dos vendedores. A abertura, o que está por em cima do fechamento. Temos o que é muito importante, são as 5 características da vela, que é a cor, o que é o rango, o total da vela, o que é o tamanho do corpo e a sombra superior e inferior. Eu aconselho a gente, eu invito a gente a que vocês possam contar a história de cada vela, de que foi o que aconteceu e como é que fechou, para procurar entender o que é a psicologia involucrada em cada vela, para nós poder tomar decisões mais certas, tá? Por exemplo, aqui temos as características, a cor da vela, o preço de fechamento, e o que é importante é que também vai aumentar muito a certeza do próximo movimento quando também nós vejamos o que é o comportamento delas quando não só vemos uma vela, mas um certo número delas. Então, uma vela alcista tem o corpo verde, a baixista tem um corpo vermelho, e podemos ter, por exemplo, esse caso daqui. Essa vela é verde, tem corpo pequeno, mas a sombra é muito comprida na parte superior. Então, isso se conhece como uma vela martelo, que nesse caso é uma que pode ser altamente baixista, que tem tendência baixa, além de que tem a cor verde, por a sombra tão longa que ela tem. Um jeito em qual eu explico o que é o comportamento dessas velas é como de um cometa, não? Como uma asteroide que tem uma cola, então a cola está na parte de cima, então isso indica que é uma vela que pode tender para ir para baixo. Essa daqui é uma vela muito mais de indecisão, e esse é uma vela que, em japonês, podemos conhecer como marubosu, que é uma vela que não tem sombra, então é muito forte, contém
uma força incrível ao alça. Então, isso é o que faz nós saber que força está contida em cada vela para nós saber as possibilidades da próxima vela. Para nós saber qual é exatamente a vela que vem a continuação, é quase impossível, tá? O bom trader é aquele que está preparado para qualquer vela, mas as possibilidades aumentam dependendo da figura que nós estejamos, tá? Então, essa é a leitura que nós estamos tendo das velas. O tamanho do corpo é também muito importante, porque fala do domínio. Aqui, por exemplo, essa vela, a história dela é que abriu nesse nível, baixou e ficou vermelha por um tempo, depois subiu, ficou verde e fechou na parte mais alta, no nível mais alto. Então, o que nos diz é que o único que faltou para essa vela continuar subindo foi tempo, ok? Fechou e então a outra abre onde essa vela fechou e aí vamos vendo que muito possivelmente a próxima vela seja uma vela verde. Então, temos o que é o martelo invertido, que é uma vela que pode ser muito baixista, ou podemos ter um martelo, nesse caso, como o que temos aqui, que pode ser uma vela muito alta. Por exemplo, eu vou dar uma ideia do que nós podemos fazer com o price action. Se eu tenho várias velas vermelhas, vamos ver se, por exemplo, eu tenho aqui essa e depois eu tenho uma vela aqui como essa. E depois disso, você tem uma vela como a que aparece. Essa vela, o que está falando é que eu tenho um chão, um topo muito forte aqui. Então, não é que esse chão seja impossível de quebrar, pode quebrar, mas é mais difícil porque o mercado já foi de volta, só provou e foi de volta, tá? Então, isso pode se tomar, eventualmente, como se eu tenho uma posição aberta em curto, eu posso tomar essa vela como um sinal de fechamento e, ao mesmo tempo, uma vez fechada a posição à baixa, eu coloco uma posição ao alça, porque tenho aqui um martelo, tá? Eu gosto muito de sugerir e recomendar alguns livros, porque a classe, o webinário, não é limitativo. E algo muito importante é que nós podemos ver esse tema, mas não é que nós já saibamos tudo sobre as velas ou castiçais japoneses, tá? Eu vou escrever aqui na seção do chat, eu vou pôr o nome de um livro. Muitos dos melhores livros estão em inglês. Possivelmente possamos achar esses livros também em português, pode ser, ou em formato eletrônico, nós podemos traduzir ele com o Google Translator. Não fica muito bem a tradução, mas fica no idioma, então é um pouquinho mais fácil de entender. Esse livro é o Price Action Trading Secrets. Esse livro você pode achar no Amazon, por exemplo, não é caro, é um livro pequeno. O escritor se chama Rainer Theo. Esse é um trader que é de Singapura, bastante jovem, e explica muito bem o que eu estou também
procurando transmitir para a gente que é um bom sistema de trading baseado em price action. Então, ele fala de 5 diferentes tipos de velas que se podem usar como velas para colocar uma posição, e essa é uma delas, não? Vamos ver um pouquinho mais adiante, mas eu vou aproveitar para começar a mostrar isso. Quando a vela não tem corpo, que só são linhas, esse tipo de vela em japonês se chama doji. Agora, quando o doji é como o que eu tenho aqui, esse doji é muito alcista, é um sinal que, novamente, os vendedores tentaram puxar o mercado para baixo, não conseguiram, e agora, outra vez, os vendedores mandam ele para cima. Isso daqui é o que se chama, ou se considera, um padrão de piercing, um padrão de pinça, que é 2 pernas largas, que também é um bom sinal para colocar uma posição ao alça. Então, o livro do Price Action Trading Secrets é um referente que pode reforçar o que estamos vendo nessa aula, nesse webinário. E como eles ficam gravados também na página do Iron Forex, você pode escutar eles às vezes que você quiser. Eu tenho 20 ou mais diferentes temas que você pode ver através da página do Iron Forex, e tem a vantagem de também poder ver esses webinários em vivo, tá? Então, vamos ver os próximos castiçais ou velas. Aqui tem o que é a sombra e um corpo pequenininho que faz um martelo. Os dias longos, o gráfico de um dia é um gráfico muito visto, é um gráfico no que muitos traders, bancos, instituições financeiras se baseiam muito no gráfico de um dia, tem muita importância. Se a gente gosta de escrever, tem também o seguinte dito que fala: a maior temporalidade, maior confiança dá o padrão, tá? Então, os gráficos mais rápidos são mais inestáveis, os gráficos um pouco mais lentos, que vão mais devagar, dão um pouquinho mais de confiança. Mas eu gostaria de falar que tem uma espécie de ilusão óptica, porque nós vemos gráficos que se movem rápido, gráficos que se movem mais devagar, mas, gente, o preço se move à mesma velocidade em todas. Não é que no de um minuto o euro-dólar vai em 0,95 e no de um dia ele vai em 0,97. Não pode ser. O preço vai à mesma velocidade. O que cambia, o que troca, é a representação, a explicação do movimento. Um gráfico de um dia é uma só vela. No gráfico de uma hora, podem ser o que está contido nessa vela, são 24 velas de uma hora. E no gráfico de uma hora você tem 60 velinhas de um minuto. Então, você pode decifrar o movimento do mercado e pode entrar dentro da vela e ver que tem ela dentro em gráficos mais rápidos, tá? Então, aqui tem domínio a alça, domínio a baixa, tem o que são os dias curtos. E aqui é onde eu digo que não é tão importante a cor, porque o corpo é muito pequeno. Tem combinação de velas, onde eu vou adiantar um material, porque, por exemplo, eu posso ter uma vela verde grande antes dessa vela verde, tá? O mercado, o preço, pode dar um pulo
Esse se chama gap, quando a volatilidade fica tão rápida que o gráfico, a plataforma, não chega a registrar o movimento, então dá um pulo e, de pronto, a vela aparece um pouco mais em cima. Tá? Então, isso que temos aqui, em japonês, se conhece como harami. Isso é um harami alcista. É um harami baixista. Então, a gente fica, olha, mas como é que isso é um harami baixista? Porque as duas velas são verdes. Sim, mas essa vela daqui, como ficou indefinido, tem altas possibilidades que a próxima vela seja uma vela vermelha. O jeito que nós podemos conhecer o harami em português é o que se conhece como a mulher grávida, porque a mãe é a vela anterior e o pequenininho, o bebê, é a vela que ficou aí no meio. Então, isso se pode converter, pode se envolver um padrão de reversão, onde, além de que você esteja cor verde, isso pode chamar as velas vermelhas para elas aparecer. Tá? Então, com isso, vocês também já têm uma ideia de um movimento que vai para baixo. Os spinning tops é isso. São velas de corpo pequeno, mas podem ter uma sombra muito grande. Pode ser uma sombra enorme, em cima e embaixo, não? Então, nós podemos falar, olha só, ficou indefinido o mercado, que é o que eu faço, ok? Então, o conselho que agora nós podemos fazer é o seguinte: você pode colocar o que é o teto aqui em cima e o chão aqui embaixo, tá? Se eu não tenho colocado ainda a posição, então eu espero até que isso quebre. Pode ser uma vela vermelha que quebre, digamos, para baixo, ok? Ou pode ser uma vela verde que quebre para cima, e isso é o que dá o indicativo para eu colocar uma posição conservadora, já seja para cima ou para baixo. Então, o spinning top eu posso usar desse jeito. Agora, eu vou para o que é um doji, que era o que eu estava falando e descrevendo do seguinte jeito, tá? Então, nós temos o que é um doji clássico, que é uma vela como essa. Eu vou pegar uma cor preta para ficar mais claro nesse sentido. E isso é indecisão. E aqui pode acontecer algo muito interessante, porque nós podemos ter no gráfico um doji e junto ao doji nós podemos usar o que é o indicador de volume e ter um volume muito alto. Então, nós podemos ficar, olha, gente, como é que eu tenho um doji tão pequenininho, com um volume tão alto, o que aconteceu? Bom, a explicação é a seguinte: isso foi uma luta à morte, uma luta encarniçada, uma luta com sangue de touros e ursos, de compradores e vendedores, que finalmente ficou igual que o começo, tá? Então, isso fala de total indecisão. Agora, numa leitura mais profunda, nós podemos ter velas como essas, e aqui você pode ver, essa vela tem mais força para cima, porque a perna é mais comprida embaixo, tá?
pode acontecer que, se essa perna é ainda mais comprida, tem ainda mais força para cima. E se é o que é um Dodge libélula, que não tem sombra na parte de cima, então é uma vela muito forte para cima, que colocando uma posição agressiva, pode ser um bom sinal para entrar em longo para cima, tá? Nós temos dois jeitos para colocar posição, falando em geral. Por exemplo, eu posso ter um jeito agressivo, que é usando essa vela que eu tenho aqui, ou pode ser um jeito mais conservador, mais conservativo, que é quando eu espero até eu ter outra vela verde que me está falando que é certo. Eu tenho um movimento à alça que está começando e eu posso aproveitar ele. Agora, cada tipo Oi, minha gente, estamos de volta. Desculpe uma interrupção do suministro elétrico, então o internet se interrompeu. Então, eu volto aqui à apresentação, não passa nada, e nós continuamos com o que vem sendo os Dodges, que são os Dodges ao alça, que esse é o ponto onde nós ficamos, tá? Então, nesse tipo de Dodge, como Dodge libélula, nós podemos ter uma entrada agressiva, que é só com essa vela. Que vantagem tem essa entrada agressiva? Que eu posso pôr o chão aqui embaixo e o stop loss fica muito perto do preço da abertura, tá? Eu vou pôr essa linha cor preto para ficar mais legal, mais claro, ok? E então o stop loss vai aqui embaixo, tá? Então o que faz isso é que a possibilidade de perda fica pequena, fica muito justa, porque já estou colocando a posição, então, se o mercado retrocede e faz uma vela vermelha que chega até o stop loss, vai ativar ele. Mas depois de um Dodge como esse, é muito difícil que apareça uma vela vermelha. Não é impossível, mas pode aparecer, tá? Mas a perda fica pequena, então isso é uma vantagem. Se eu coloco uma posição conservadora, então eu vou esperar até eu ter uma vela base verde que seja como essa, e então eu vou entrar aqui em cima, onde o meu nível do stop loss ficou muito mais longe. Então, é uma posição conservadora, mas a possibilidade de perda é maior. Então, você pode escolher, de acordo com seu sistema de trading, se você tem uma entrada mais agressiva ou se você tem uma entrada mais conservadora, tá? Vamos ver os dojis que podem ser baixistas.
nesse caso, aqui temos o Doji clássico e um Doji que vai mais com força para cima. E temos os Dojis de pernas largas, pernas compridas, que é o que eu aconselho para nós esperar até ter outra vela de confirmação que quebre, já seja o teto ou o chão, que nós estejamos diagramado, pintado, colocado em nosso gráfico, tá? Vamos ver que mais. Tem o Doji libélula, que é o Doji que é o que tem muita força longa ou para cima, e tem o Doji lápida, que é aquele que vai para baixo, que é muito baixista e que também pode se tomar como um sinal de saída de uma posição ao alça, se eu tenho várias velas verdes antes de que apareça o Doji lápida, então isso pode ser um sinal muito importante para eu sair da posição, tá? E ao mesmo tempo pode ser uma muito boa sinal para eu colocar uma posição curta, uma posição que vai eventualmente para baixo, tá? Então, com isso, nós estamos tendo a ideia do que são os 5 tipos gerais de velas e estamos vendo alguns casos específicos. O material é muito grande, então, mais adiante, vamos ter uma classe, um webinário como esse, que é um webinário básico em questão de castiçais, de velas japonesas, e vamos ter outro mais em profundidade, mais avançado, para nós ver outros conjuntos de velas e o que pode ser nosso protocolo de ação e reação em cada caso. Vamos aqui no que é o marubosu. Essa é uma vela muito importante, porque pode ser uma vela de quebramento, pode ser uma vela de continuidade. E a força que ela tem é incrível, porque pode não ter sombra na parte de baixo e não tem sombra na parte de cima. Ou tem uma sombra ou sombrinhas muito pequenas. Então, quando estamos falando de marubosu, é uma vela muito forte, já seja para cima, ou pode ser também um marubosu que vai para baixo. Se vocês estão usando o que é o MetaTrader, no que é a página do MQL5, tem o que é uma ferramenta que se chama Marubosu Finder. Então, você pode usar o que é esse Finder para achar marubosos que eventualmente podem ser bons sinais para nós colocar uma posição, seja em longo ou seja para baixo. O que é um fundo sem sombra pode ser muito à alça, que é um exemplo muito perto de o que é um marubosu, ou também aqui nesse caso, que é um marubosu à baixa, que fala que muito possivelmente as próximas velas sejam vermelhas. Tem também o que é o skinhead, ou o que é uma vela que não tem sombra na parte de cima, porque acabou o tempo, e aí foi onde acabou e começa a seguinte vela, tá? Depois temos o que é o análise, com várias velas, que esse é um tema que vamos ver no que é o webinário avançado. Eu gostaria de ficar mais tempo com vocês, mas o tempo acabou. Então, eu vejo vocês
no que para Portugal, na terça-feira da próxima semana, nesse mesmo horário. E para o Brasil, que também pode ver esse webinário, vai ser a quinta-feira, às 7 da noite, onde vamos estar falando mais agora do que é o sistema de canais, os movimentos laterais, o que é uma tendência ao alça e uma tendência para baixo. Meu nome é Carl Praz. Vocês me podem achar no LinkedIn para poder falar e trocar alguns comentários e impressões de trading. Eu vou escrever aqui o meu nome e, com certeza, nós vamos ver-nos muito pronto, muito loguinho, no próximo webinário. Então, tudo de bom para vocês nas suas belas cidades, dos seus belos países. Ficamos em contato e eu vejo vocês, já seja quinta-feira ou terça-feira da próxima semana. Tudo de bom e bom trading. Até loguinho. Tchau, tchau.